Boa noite para todos. A gente vai dar um início ao nosso estudo hoje, tá? Do programa 1, módulo 4, esse é o livro que a gente está estudando. Mediunidade, Estudo de Prática, é o livro da Federação Espírita, que trata o desenvolvimento da mediunidade. Sobre a última aula, a gente estudou sobre os espíritos errantes, né? Falamos sobre o conceito de errante. O que é errante? Aquele que vagueia, aquele que transita, né? Então, quando se parte para o plano espiritual, é o espírito que ainda não entendendo a sua condição, ele passa a pertencer ao mundo espiritual e vagueia sem uma direção. Conforme aquele espírito se esclarece, ele começa a entender o seu destino e a ser preparado para uma outra encarnação. Então, vimos também o conceito de natureza do plano espiritual, né? As esferas que existem no plano espiritual. A gente entende como esfera, né? O pensamento do ser humano, cada um está em um nível, né? Alguns em um nível mais alto, outros no nível intermediário. Então, as esferas do plano espiritual são pertencentes a espíritos da mesma ordem, do mesmo pensamento, né? Que a gente tem até o conceito que o Kardec e o Espiritismo trata como egrégora, né? Então, de acordo com a egrégora, aquele conjunto de espíritos em sintonia de pensamento, é formado esses planos. Falamos também sobre os meios de locomoção, a volitação, né, que nada mais é do que a flutuação do espírito no plano espiritual. Vimos também que o plano espiritual ele é de uma matéria um pouco mais sutil, então toda a movimentação, a alimentação dos espíritos que ali estão, ela é diferenciada do plano material, e a volitação é algo natural para o espírito, porque eles se locomovem na força do pensamento. Alguns o fazem de maneira extremamente rápida, outros fazem um pouco mais lento, depende do grau de desmaterialização de cada espírito, né? Falamos sobre os meios de comunicação, a telepatia, a linguagem falada, né? No plano espiritual é muito usada a telepatia, né? A alimentação de forma fluídica, que o espírito, mesmo desencarnado, ele continua a se alimentar, porque o perispírito, que é o envoltório material do espírito, ele é matéria, então ele precisa ter uma troca energética. Falamos sobre as trocas fluídicas, né? E falamos sobre as vestimentas, né? Porque no plano espiritual os espíritos se apresentam geralmente com a vestimenta da última encarnação. Hoje, a gente vai falar sobre as comunidades do plano extrafísico. Com a morte do corpo físico, o espírito passa a viver em outra dimensão da vida, associando-se aos que eles são afins, em estado de felicidade ou de infelicidade. Uma vez que cada consciência vive e envolve entre os próprios reflexos, como consequência dos atos cometidos na existência que ora finda. Ou seja, desencarnado aquele espírito, ele vai para o plano espiritual e vai encontrar outros espíritos com sintonia de pensamento. Porque nós estamos encarnados aqui nesse plano material. Alguma coisa é peculiar em todos nós, para estarmos nessa faixa vibratória. Não que todos temos os mesmos pensamentos, mas cada ser encarnado suporta as configurações do globo e de todos os espíritos que estão ali à sua volta. No plano espiritual, essas consciências que desencarnam pelo padrão mental vão se assimilando e tendem a viver em comunidade. Então, por isso que existe essas camadas espirituais. A gente entende camada espiritual da mesma forma que quando a gente vai preparar um alimento, a gente pega uma cebola e corta ela ao meio, e você vê que existe a parte central, que é o núcleo ali, e camadas sobrepostas, né? O que a gente pode dizer que o plano espiritual é ou se assemelha? A essas camadas da cebola. Então, a primeira camada seria mais densa, né? A gente pode trazer como uma elucidação prática que seria o plano material. Um plano um pouco mais sutil seria a primeira camada que revolve ali o centro, e assim sucessivamente em esferas. Então, de modo que nós estamos no plano material, mas também o plano espiritual, ele se interpenetra no plano material. Muitos espíritos que estão agora junto conosco aqui, ou estão andando nas ruas, eles estão na faixa vibratória de um outro plano, mas interpenetrado com o plano material. Então não se pensa que essas camadas elas estão
quilômetros ou milhares de distância da faixa vibracional da Terra, porque isso não é assim que acontece. Muitas vezes esses planos estão interpenetrados e a troca de vibração, frequência mental é que faz a transição entre esses planos. Naturalmente, o espírito desencarnado faz porque perde o corpo físico, né? E quando perde o corpo físico, nada impede ele de que chegue ao plano material, tenha a visão, né, espiritual de tudo que se passa aqui, que os espíritos nos assistem, eles veem. Kardec chega a dizer pela doutrina que o mundo espiritual está quase a nos acotovelar, de tão próximo que é, mas eles continuam a ver esse plano. Então, não é uma coisa com distância, inseparável, e como se o mundo físico fosse distante do mundo espiritual, como uma viagem que a gente faz daqui para um outro país. Não, esses planos eles se interpenetram, embora numa faixa que o olho humano muitas vezes não é capaz de detectar, mas se nós fôssemos capazes de detectar, nós viríamos espíritos andando por toda parte, tentando se comunicar conosco, inclusive construções espirituais aqui nesse plano, junto a esse plano físico. Então a gente entende isso como se fossem camadas que se interpenetram. Vocês entenderam mais ou menos? Vocês já viram aquela série Stranger Things, quando aquelas crianças vão tentar descobrir onde que está aquele monstro, e aí eles chegam em um dado momento, eles captam a energia eletromagnética para o dispositivo de rádio, e eles percebem que o monstro está numa realidade invertida, num plano invertido. Basicamente é uma ideia que se aproxima, na realidade é o plano invertido, né? Quando a gente fala de plano astral, por que é uma realidade invertida? A Helena Blavatsky, quando ela começou a escrever a doutrina secreta, ela tinha um tipo de visão que chama visão remota. Ou seja, a maioria do conteúdo que ela captava do plano astral, de livros antigos, ela via a informação invertida, né? Num contexto de, geralmente a gente escreve da esquerda para a direita, ela via isso como um espelho, né? Como se a gente está na frente de um espelho, a gente vê aquela realidade invertida. Funciona mais ou menos nesse sentido. É um plano invertido, mas é um plano que se interpenetra com a realidade material. Características gerais das comunicações espirituais. O mundo espiritual comporta várias regiões ou esferas vibratórias compostas de níveis ou planos evolutivos, nos quais os espíritos se agrupam em cidades de pequeno, médio, grande porte, genericamente denominadas colônias. Então, se apropriou-se desse termo colônia para dizer que é uma concentração de uma egrégora de espíritos, né? Então, vamos dizer que a Terra é a colônia dos espíritos encarnados. O plano espiritual também tem colônias. E varia-se a colônia. Na última aula a gente trouxe o slide, falou um pouco sobre a colônia Nosso Lar, né? E que ali também existem graduações. Nosso Lar é uma colônia, ela tem uma localização geográfica, né? Segundo descrito pela psicografia de André Luiz. E ali os espíritos, eles vivem em uma sociedade onde são distribuídas tarefas, funções, né? E depende muito da quantidade de espíritos e de evolução que esses espíritos têm. Então, pode ser uma colônia de pequeno porte, pode ser uma de médio porte ou grande porte. Isso depende das consciências que ali estão. E as atividades são diversas, né? Nosso lar é destinado a recuperar espíritos, principalmente quando foi construída em 1950, era destinado a receber espíritos que desencarnavam próximo à crosta terrestre, principalmente em períodos de guerra. Então aqueles espíritos passaram, né, pelos estágios, como todos nós haveremos de passar. Alguns espíritos passaram pelos estágios umbralinos e ali eles são recuperados, foram para nosso lar para receber um tratamento e continuar na senda evolutiva. Características gerais das comunicações espirituais. As comunidades espirituais do plano extrafísico são constituídas de espíritos que apresentam semelhanças de aptidões ou gostos. As relações entre eles estabelecem a existência de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que chegaram.
Assim, as regras da vida em sociedade são estabelecidas de acordo com os graus de moralidade, de conhecimento dos seus habitantes. Ou seja, trazendo um pouco aqui para o nosso plano material. A gente tem aí as sedes do governo, né, que são lá o executivo, o legislativo e o judiciário. Temos leis no nosso país, né? As pessoas muitas vezes são obrigadas a seguir leis. Então, o fazem não por uma vontade interior, fazem em respeito a essas leis, né? Que não podem ser quebradas, porque uma vez quebradas essas leis, elas podem, de certa forma, ser levadas a um judiciário, ou às vezes à prisão, né? Então, meio que existe uma forma de controle aqui, porque as consciências humanas, elas não aprenderam a respeitar o direito do próximo. Então, quando é cometido algum crime, tem que ser executado alguma pena, né? Então, nós, como espíritos ainda em estágio evolutivo, a gente está sobre leis humanas para garantir a ordem social. Na esfera espiritual mais elevada, os espíritos, instintivamente, eles reconhecem esse tipo de lei maior, porque eles sentem, como que um espírito entende que ao passar uma informação para o encarnado, aquilo não vai ferir as leis divinas, né? Eles vão passar essa informação, antes mesmo deles formular aquela ideia ou repassar aquele conhecimento, eles sentem instintivamente se aquilo fere alguma lei divina ou é contrário ao pensamento divino. Instintivamente eles já têm isso, a consciência deles é esclarecida para eles perceber, né? Toda a nossa consciência, ela está presente. Então todo mundo, quando vai fazer alguma coisa que é contra a lei, ela vai fazer, mas ela sabe que está fazendo algo de errado, mesmo assim ela burla a lei. No mundo espiritual mais elevado, os espíritos têm uma consciência mais clara, então eles fazem aquilo com respeito, eles não quebram essas leis. Então, existe uma ordem, uma hierarquia também, que ela é bastante respeitada, mas esse governo, ele não é de forma mais rígida, como levar um espírito levar um ser encarnado para uma cadeia ou responder um processo judicial. Não, eles fazem isso de uma forma mais tranquila, mais respeitosa. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade, autoridade que eles exercem por um ascendente moral e irresistível. Ou seja, aqui, se o ser humano é fatalmente levado ou inclinado ao mal, no plano superior os espíritos são fatalmente inclinados ao bem, né? O bem parte deles como um princípio essencial da sua existência. Nós temos medo de nos corrigir. Os espíritos também têm medo de se corrigir. Então, a parte da moralidade, né, que o termo moral, né, que é a lei da maioria, então, é uma consciência de grupo, né, que define o que é particular a esse plano, que nós devemos pensar em fazer. Isso é uma organização social. Os espíritos também têm essa organização social, porém, de uma forma mais elevada, de uma forma mais benéfica, mais natural, e eles respeitam o livre-arbítrio de cada um. Então, eles sabem, né, até onde devem e podem ir. Características gerais das comunicações. Tais condições não se observam, porém, entre os espíritos inferiores, que usam da inteligência ou da imposição da vontade para serem ouvidos, ou em certas circunstâncias para subjugarem, ignorando que toda sujeição absoluta de um homem a um outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Ou seja, nos planos inferiores, a gente vai falar sobre umbral agora para vocês entenderem um pouco mais. A gente acha que o umbral é um inferno, um lugar terrível que ninguém quer passar, né? Mas o umbral, se a gente for analisar ele de uma forma mais positiva, né, a gente entende o umbral como uma região de decantação. Quando é relatado, né, a passagem desse espírito pelo umbral, o que a gente vê nos relatos? Um lugar tenebroso, escuro, né, onde há espíritos trevosos, e se vê também lá no filme do Nosso Lar, que o André Luiz, quando passa pelo umbral, o que ele encontra no umbral? Lama, né? Ele encontra treva, né? Aquele aspecto lamacento ou escuro do umbral nada mais são do que os desequilíbrios mentais,
são os miasmas, né, que os espíritos têm, que ao entrar no umbral, eles vão soltando aquela carga psíquica negativa, aquilo vai se densificando e ficando na matéria mais densa do umbral. Nada mais que um lugar de expurgo, essa é a verdadeira palavra. Por quê? Para um espírito que desencarnou, que ainda tem miasmas ou matérias negativadas, para ele ascender, ele tem que se lavar, como nós também, como precisamos nos limpar, a gente precisa tomar um banho. Então, o umbral é um lugar de descarrego. Para que esses espíritos possam avançar para um lugar melhor, eles têm que passar por essa zona um pouco mais densa. E ali no umbral, cada espírito entra em condições diferentes, geralmente um pouco negativadas, né? Então, eles vão encontrar os seus vícios, as suas projeções mentais, as suas aflições, e vai dar de encontro com muitos espíritos que, de certa forma, foram inimigos. Alguns vão ser colocados sob o jugo da escravidão. Lógico que nenhum deles está longe, né, da recuperação, longe do favor divino. E volta e meia, alguma entidade de luz desce a essas regiões umbralinas para efetuar o resgate. Mas ali sobrepuja, né, a lei da escravidão, da ignorância, porque os espíritos ali acabam escravizando uns aos outros. Então, separando um pouco mais sobre as características dos planos, né, genericamente a gente vai falar sobre as comunidades de sofrimento e dor e as comunidades da bem-aventurança. Algumas características são peculiares às comunidades espirituais de sofrimento e dor. A gente falou sobre umbral, na doutrina cristã chama-se inferno, né, que é um lugar de decantação. Não existe uma localização geográfica desses lugares, né, embora acreditava-se na Idade Média que o inferno era embaixo da terra, nas regiões próximas à crosta terrestre, mas não existe uma localização para esses lugares. Eu sempre gosto de dar esse pensamento na seguinte forma, que algumas pessoas pensam assim: desencarnei, eu vou para um plano espiritual elevado, eu vou para um plano de baixa vibração. Depende do nosso estado mental, né? Então, se você está com uma consciência mais elevada, mais tranquila, aquela faixa vibracional tende-se a se manter. Uma faixa mais negativa tende-se a dar lugares um pouco mais embaixo. Então, o que predomina nesse lugar de sofrimento e dor? Predomina as paixões inferiores. Todos nós temos paixões, mas o predomínio é a constância nas paixões inferiores. Então, esses espíritos, eles têm vícios, eles têm dependências em desequilíbrio, e esse desequilíbrio, por ser permanente, acaba levando esses espíritos para essas zonas umbralinas, e eles chegam lá com uma necessidade, às vezes, por exemplo, o Vale dos Viciados, como é descrito na doutrina espírita, né? Eles vão encontrar pessoas que estão num processo de vício, né? Naquela vontade de muitas do uso da droga. Então, eles vão lá e eles vão saturar o vício. De que forma? O viciado, ele vai entrar num estado de alteração de consciência que ele vai parecer a ele que ele está viciado o tempo todo. Então, a pessoa, quando tem uma bad trip, o que é a bad trip? A pessoa que usou alguma substância, né, psicoativa, aquela substância continua em atividade e parece que aquele negócio não tem fim. Então, há uma saturação daquele desejo, né? Pessoas que têm outro tipo de vício, né, violência, né? Então, elas vão se envolver em cenas de crime e de homicídio, embora aquilo não possa mais acontecer, né? Porque não existe um corpo a se matar, porque a condição ali já é a morte espiritual. Então elas vão se envolver naquela cena de crime, aquilo vai ser uma forma de consumo e de saturação. Até que... Oi? Até o quê? Exatamente. Eles vivem em estado de looping. Aquele desejo descontrolado, ele é saciado de uma forma violenta. Então, se satura aquele desejo, o espírito entra num estado de quebrantamento, e aí ele vê que aquela forma instintiva, impulsiva de agir não beneficiava, e aí ele começa um processo de reconstrução. Porque nós só desejamos aquilo que não temos. Quando o desejo é saciado, o ser humano
passa para outro desejo, né? Então, os estudiosos falam que a vida humana é como se fosse um pêndulo. O pêndulo, ele fica balançando, então ele vai na relação da vontade, do desejo saciado e volta à estaca zero. Então, ninguém deseja aquilo que já tem. Então, nesses planos de baixa ordem, esses desejos eles são saturados ao máximo até o espírito não ter mais aquilo e entrar num processo de lucidez e de autocura. Então, imagina o que deve ter ali, né? E muitos espíritos entram nessa corrente de pensamento. Controle mental sobre os subjugados. Então, tem espíritos ali que têm um certo tipo de autoridade, que colocam outros espíritos sobre jugo, e esses espíritos acabam cedendo a essas ordens. Muitas vezes, quando não cedem a essas ordens, eles passam por repressões espirituais, violência espiritual, porque o corpo pode sofrer violência e o espírito também pode sofrer violência. A maior violência que um ser humano pode passar ao desencarnar é a violência moral. Porque vamos supor uma pessoa que cometa assassinatos em massa, né, como a gente tem na história da humanidade, quando ele desencarna e vê que o mal que ele fez, aquilo para ele que estava um pouco mais, às vezes as pessoas que cometem esse tipo de crime está mais duro, né, assim, em termos de pensamento, ali ele vai ter a possibilidade de entender o ato que fez. E ele vai sofrer a violência dos seus próprios atos. Então, a violência moral que um espírito pode sofrer, ela dói muito mais do que a violência na carne. Então, ou seja, é um lugar de punição moral. Não que Deus queira punir-se, né? Mas cada um se responsabiliza pelos seus próprios atos. E o umbral não foi criado por Deus, o umbral foi criado pelas consciências, com permissão divina para os espíritos que agem no karma, saturar os desejos desequilibrados dos seres humanos. Então, não vejam o umbral como um lugar terrível, né? O Chico falava que todos nós viemos do umbral por esse motivo, né? Para nos conhecermos, para nos depurarmos, porque é impossível ascender na escala evolutiva sem que esses desejos, essas vontades sejam controladas. Então, muitos espíritos são subjugados a chefes, a espíritos que se organizam em grupos, né, em milícias espirituais, e alguns deles, por incrível que pareça, sobre um jugo de um espírito um pouco mais, com um pouco mais de conhecimento em recursos e ciência espiritual, são encaminhados para a Terra para, às vezes, causar problemas e desordens nesse plano, porque o umbral está muito próximo à vibração do planeta Terra. E ali também existem colônias, né, de recuperação, como se fossem bases militares de entidades de alta hierarquia, onde esses espíritos que estão ali, os que querem ser resgatados, são levados para essas bases, porque um espírito, para descer ali, ele precisa se resguardar, porque é uma energia muito densa, então precisa ter fortificações, hospitais de recuperação para aqueles espíritos. E olha que não é todo espírito superior que quer descer ao umbral. A gente sabe que na Umbanda mesmo, os espíritos que descem ali são Exus e Pombagiras, são entidades da esquerda. Por quê? Porque eles conseguem manipular essa mudança vibracional, porque não é todo espírito que suporta uma região dessa. Tem espírito de luz que é levado para lá, junto com os Exus e Pombagiras, para recuperar espíritos que ali estão e fazer um trabalho de uma forma muito linda, né? Tem relatos aí da literatura espírita de recuperação de espíritos que ali estão presos há milhares de anos, às vezes, né? Até existe uma passagem na literatura espírita, que eu não vou me recordar o nome, que Nossa Senhora, né, a mãe de Jesus, um espírito de alta elevação, ela desce essas regiões para recuperar esse espírito. Veja que a gente pode puxar assim um pouco mais para aquilo que conhecemos, que o umbral é como se fosse uma missão espacial, porque não é todo espírito superior que entra ali, e se ele entra ali, é um risco para ele também, dele ser atacado, dele ser até desmaterializado, porque é afetado no perispírito, né? Então, é como se fosse uma missão espacial, que tripulantes entram numa espaçonave, eles vencem a gravidade, chegam a um ponto do espaço onde não há mais gravitação, e eles precisam ter meios autossustentáveis ali, equipamentos para manter eles em condições de cumprir aquela missão. Então, esses espíritos que descem até essas regiões, eles têm uma missão que é calculada, é pensada, é tudo estudado, para que não se percam
vidas ali, vidas espirituais, né? Não se percam aquelas entidades. Então, é um negócio muito perigoso. E, graças a Deus que na Umbanda a gente tem Exu e Pombagira, porque eles fazem esse trabalho de uma forma tão linda. Se a gente parar um dia para estudar o trabalho da esquerda nas regiões umbralinas, a gente vai se surpreender de tão bonito que é. Outros espíritos de um grau superior, como eu falei, Maria, né? Às vezes o espírito nem precisa estar ali. A própria irradiação daquela entidade, a luz, ela penetra essas regiões, igual o João falou, né? Então abre-se um vórtice ali, os espíritos descem em resgate e aqueles vórtices são fechados e os espíritos são retirados daquela região. Então, recuperar espíritos no umbral é como se fosse uma missão espacial aqui, como a gente bem entende. Acesso interditado a regiões elevadas, ou seja, esses espíritos que estão em regiões umbralinas, eles podem acessar a atmosfera terrena, mas a atmosfera acima, né, acima que eu digo de uma frequência mais elevada, eles não conseguem acessar. Então, a interpenetração entre os planos espirituais, né, mas também esses planos espirituais, eles são interditados como se fosse uma faixa vibratória, como aqui na Terra as atmosferas, né? Tem a camada de ozônio, tem várias atmosferas, é como se fossem regiões, né? Como deu o exemplo da camada da cebola. Então são regiões energéticas que impedem a passagem desses espíritos. Então aqui são regiões seladas. Imagina se tivesse acesso livre do umbral a qualquer tipo de região, né? Então você imagina o estrago que seria, né? Esses espíritos passarem de um ponto a outro. No Evangelho de Jesus, quando ele fala de Lázaro, o rico e o Lázaro, Lázaro era um pobre, né, que comia das migalhas do rico, e os dois morreram e foram para lugares diferentes. O rico, não pela riqueza, mas pela avareza, o apego ao dinheiro, ele foi para uma região densa, né? E Lázaro, um pobre miserável, não que a pobreza e a miséria levem alguém à espiritualidade, não. Mas a gente pode pegar, não no sentido literal, mas como humildade e avareza, né? Então, eles foram colocados em regiões diferentes, e o rico pedia para Moisés, que era o sacerdote, veja que isso não é no sentido literal, mas uma figura de linguagem, né, entre dimensões da espiritualidade, pedia que Moisés permitisse que Lázaro desse um pouco de água para o rico, porque onde ele estava em tormento. E aí Moisés, como sacerdote, disse que não poderia, porque entre eles estava posto um grande abismo, de modo que uns não podiam passar de um lado para o outro. Vocês já ouviram falar nessa parábola? Né? Nunca ouviram falar, não, né? Então, descreve realmente essa divisão entre os planos. O plano espiritual, ele tem livre acesso às regiões umbralinas, mas as regiões mais umbralinas não têm acesso ao plano espiritual. Então, só através de resgate. Então, esses espíritos estão confinados àquela camada espiritual. Névoa envolve a região. Uma vez eu tive uma experiência durante uma projeção astral, que eu acordava numa região bastante densa, né, e fria, e a coisa era tão feia que eu acho que assim, aquela agonia me fez acordar, porque eu passava a mão na frente assim, e a treva era tão escura que ela meio que ela escorregava entre os dedos. Parecia quando você passa a mão na água, é uma treva muito densa. Você sente aquele lugar frio, aquela sensação de pânico, de pavor consumindo. É um medo intenso. Então, enfim, não sei se já tiveram experiência com isso. Deus me livre, nunca mais quero ter, porque... assim, e quem tem... É por isso que existem os projetores inconscientes, porque eles retornam com uma carga psíquica desequilibrada. Quando vem uma situação dessa, é até melhor ser inconsciente, porque eu fiquei meses naquele estado de pânico, porque quando você assiste o filme de terror, que você é jovem, está na infância, você tem aquele medozinho assim, né? A cena te assusta, você carrega, mas o pavor que dá é um pavor que parece que esfria o corpo inteiro, a alma. Então a impressão do lugar é fúnebre, é uma coisa muito esquisita, sabe? É um lugar horrível, né? Então, dado essa névoa, essa região de treva, tudo que está ali,
está em sintonia com coisas ruins. Então, ouve-se vozes, gritos de desespero, ouve-se também pensamentos e intenções malignas. Existe ali também plantas, animais em estado de desequilíbrio, né? Então, representa um lugar espiritual, mas que tem uma aparência muito próxima ao que tem aqui, de uma maneira inferior. Já ouviu falar de Dante Alighieri, quando ele escreve lá o Inferno de Dante? Não, assim, não naquela forma literal, que vê os corpos, né, putrefatos ali juntos, né, aquela coisa horrível, né, como é descrito ali, sim. Mas o que ele viu foi quase que uma psicografia, que aquele livro foi usado para aterrorizar os cristãos durante muito tempo, né? Então, o que a gente pode observar, não terror do lugar, assim, nessa condição, mas que ali é um lugar de decantação de pensamentos. Como existe um inferno entre nós, as guerras provocam o inferno, né? A destruição. Imagina uma região que é destinada a esses desequilíbrios de espíritos que destruíram de lá. Quão horrível deve ser isso, né? Exerce a influência sobre os encarnados, é aquilo que eu falei. Os planos superiores, eles descem lá, mas o umbral, por estar muito próximo à crosta dos espíritos encarnados na matéria, aqui nesse planeta, eles podem, de certa forma, vencer, né, essas camadas energéticas e passar aqui para o plano físico e tocar o terror, como a gente diz, né? Nosso bom e velho português. Eles podem destruir muita coisa, né? Quando a gente tem aqui... vocês já ouviram, assim, um estádio de futebol onde tem uma comunidade de pessoas que elas estão vibrando para aquele jogo. Todo mundo entra em sintonia mental. Então, agrupamentos de pessoas geram grandes histerias, né? Então, quando tem revolta, vocês viram lá sobre a invasão lá no Planalto, né? Que as pessoas entraram lá por pensamentos diversos, né? De político, eles destruíram. Parece que as pessoas, quando se ajuntam a um agrupamento em massa, a possibilidade de causar uma histeria é muito grande. Então, esses espíritos se aproveitam de situações dessas, de agrupamento em massa, que ali há uma egrégora mental, todo mundo está pensando aquilo, eles fomentam a violência, fomentam os instintos maus, e aquilo toma uma proporção, assim, gigantesca, né? Já dizia o filósofo, loucura no grupo é regra, no indivíduo é exceção. Então, ninguém pensa como uma pessoa, vou sair disso aqui. Não quero, isso não está legal, tomou uma proporção que eu não queria. Não, parece que até a pessoa que está ali, só de estar ali, ela é envolvida naquela violência, né? Então, instintos de violência, de maldade, são transferidos por esses espíritos de regiões umbralinas para causar a desordem. Por quê? Porque eles simplesmente têm o prazer de fazer isso. Eles não querem que ninguém evolua, eles querem que todos estejam na mesma condição deles. Então, tem espíritos que gostam da maldade. Eles escolheram a maldade como outros espíritos escolheram bem, a decisão de cada um, o livre-arbítrio, mas sabendo que cada um existe uma lei de causa e efeito, né? E essa lei de causa e efeito, ela pode até demorar, mas uma hora ela vem. Ela vem e quando pega todos nós despreparados. Seja nas coisas grandes, seja nas pequenas coisinhas. Às vezes a gente olha para uma pessoa e julga, né? A gente acha a lei de causa e efeito... a gente até conhece essa lei, mas lá na frente acontece uma situação que você é julgado. Então, e a mente da gente fala assim, olha, tá vendo? Lembra que um dia você julgou, falou, olha você passando pela mesma situação. Então, a consciência está ali. Não para nos denegrir, mas para lembrar, né? Que Jesus falava, atira a primeira pedra quem nunca pecou, né? Porque você aponta a falha do outro e não tira a trave que está no seu olho. São lições que Jesus nos trazia no dia a dia para dizer, olha, existe uma lei de causa e efeito, as consequências que você causa de negativo vão voltar para você. A gente pensa que karma é uma coisa muito chata, às vezes, de dizer assim, no sentido da palavra, né? Porque karma, tudo é um karma, parece um karma. Não, a gente entende lei como a lei da causa e efeito, a lei do equilíbrio, porque tudo no universo é energia e o espírito é consciência. No universo nada se perde. Se um padrão mental ele é desferido negativamente para o universo, aquela informação ela não se perde. Uma hora ela vai voltar. Mesma coisa de pegar uma pedra, tirar para cima, a lei da gravidade vai influenciar e vai voltar. Então, quem dispara a ação, lá na frente vai lidar com a repercussão daquela ação. Então,
existe uma lei de causa e efeito, né? Predominam, esse aqui eu já li, sobre as paixões inferiores, né? Então, o que acontece nessas regiões é muito triste, deplorável, não é um lugar de castigo, porque umbral, alguns têm como ideia de inferno cristão que Deus pune, não. Nenhum espírito que vai para umbral é colocado ali eternamente, não. É um estágio, ele precisa passar por uma depuração para se evoluir. Nenhum espírito é colocado ali eternamente, porque o umbral também não é eterno. Há um dia que todas as consciências se elevarão e o umbral deixará de existir. E a oração chega até lá. A oração chega até lá. É um dos fatores que ajudam muitos não. Porque a oração veio do coração, quando você destina aquele lugar, os que estão em processo de cura, eles vão receber. Eles recebem como uma luz, não. Ao longo da história, principalmente na idade das trevas, né, que a igreja influenciava os outros com essa ideia de punição eterna, de pecado eterno, que para comprar o perdão tinha que fazer uma série de indulgências, às vezes pagar em dinheiro para libertar as almas do purgatório. Inclusive a Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi construída sobre o medo das pessoas do inferno, da punição. Se naquela época existisse a doutrina espírita, uma doutrina que dissesse que Deus, ele é eterno, soberanamente justo e bom, que ele não eternizaria o mal juntamente com o bem e que tudo é um estágio de evolução, acho que o Vaticano nem existiria, porque o Vaticano saiu pelo mundo de uma forma a pregar que, assim, liberte uma pessoa do purgatório dando uma moeda ou comprando uma indulgência, né? Então foram vendidas milhões e milhões de indulgências aí, para tirar almas do purgatório, fizeram até um inferno para as crianças, e chamaram de limbo, né? E assim, hoje continuam algumas doutrinas, mas a maioria foi abandonada. Existe uma doutrina chamada do purgatório, que o purgatório é um tipo de inferno, mas as almas que estão ali podem receber as orações e se recuperar. Eu acho que é uma ideia que já se aproxima um pouco do umbral, que é um lugar de resgate, né? Tem um inferno mesmo que foi para lá, já era, e tem um estágio intermediário que você rezar, a pessoa é tirada. É a recuperação, né? Então a igreja incentiva a oração pelos espíritos que estão no purgatório, independente de que lugar esteja, no maior inferno, o amor de Deus penetra qualquer coisa do universo. Então, uma oração, ela é uma irradiação mental. Às vezes a gente fica meio tímido para rezar, fazer uma prece, né? Ah, meu Deus, será que a minha oração vai alcançar alguém? Se ela é feita de coração, de boa vontade, não há distância no universo, no espaço-tempo, que impeça isso. Ela vai chegar lá e vai ajudar. Tudo é intenção. A oração chega nesses lugares porque a intenção, ela rompe as barreiras do espaço-tempo, das dimensões. Então todos os espíritos que estão ali podem ser recuperados. O umbral trata-se de uma zona obscura que se inicia na crosta terrestre, espécie de região purgatorial, caracteriza por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas irresolutas, ignorantes e desesperadas em graus variados. Aí a gente pensa assim, o umbral é o estágio, é o plano inferior, o último plano inferior. Não é. Embaixo do umbral, não assim, descendo, né? Uma vibração inferior ao umbral tem outros planos que são governados e que existem prisão de espíritos ali, que a gente pode chamar pela teosofia. O Lyd Brito fala também um pouco sobre eles, são os magos negros, são espíritos que têm um domínio de uma ciência que, se eles fossem para o umbral, eles arregimentariam espíritos ali e faziam uma destruição no planeta Terra. Então, eles são colocados em cadeias de prisão, de forma que eles são segurados ali naquela zona, porque o poder deles de influenciar, o poder e o conhecimento de magia negra, de destruição mesmo, de converter coisas no universo, é tão grande que eles precisam ir para uma região diferente do que os desencarnados vão, porque se eles fossem para essa região, eles trariam muita destruição. Então, existe um umbral, né? Então as almas ignorantes, né, e despreparadas. Quando ele fala ignorância e despreparado, está dizendo até de conhecimento espiritual. O magro negro não vai para o umbral, ele vai para uma região inferior onde ele é
colocado em cadeias, em prisões ali energéticas, porque se ele se solta ali, ele faz muita bagunça aqui em cima. Comunidades devotas ao bem. Características das comunidades devotas ao bem: labor intenso. Labor intenso, trabalho intenso. O significado da palavra labor, trabalhar intensamente em prol de uma causa maior. Então, esses espíritos que vão para esses lugares, eles têm o trabalho, eles têm o trabalho como um objetivo de vida, de evolução espiritual. Então, eles são dedicados a causas. Às vezes, são espíritos que se dedicam à causa de ser um guardião, né, um espírito guardião, protetor. Alguns espíritos se destinam ao trabalho com os elementais da natureza. Então, são diversos os pontos de atuação. Então, cada espírito vai trabalhar de uma forma de, assim, e eles trabalham. Uma vez o seu Tranca-Rua disse uma coisa muito, muito bonita, assim, também. Olha, eu trabalho, eu não espero que ninguém venha colocar uma medalha no meu peito e também não sei quando eu vou ser recompensado. Então, eles não esperam um ganho, entendeu? Eles não esperam que alguém chegue para eles e fale, muito bem, agora você vai para tal lugar. Eles trabalham de maneira, como se diz a palavra, despretensiada, né? Eles trabalham pelo trabalho, pela evolução, por amor. Os bodhisattvas, por obediência, né? Os bodhisattvas, que são espíritos que chegaram em grau de evolução maior, que é contado no hinduísmo, são espíritos que passam por um plano desse e eles têm a oportunidade de ficar ali e não precisar mais reencarnar. Eles decidem, não, enquanto o último ser humano na Terra não evoluir, eu não deixo a encarnação. Então, eles voltam em rondas reencarnatórias, às vezes para eles fatigantes, né? Porque um espírito superior descer esse plano e lidar com a nossa ignorância, para eles, nossa, é uma coisa terrível. Terrível, né? Então, assim, é um amor muito grande. É um amor, porque eles insistem na falha humana. O ser humano vai lá e falha, o espírito vai, nossa, você é uma pessoa maravilhosa. Eles estão ali a nos mudar. Porque os espíritos superiores, eles não enxergam o ser humano as nossas falhas, eles enxergam as suas potencialidades. As entidades vão chegar para você, você é um Zé Ninguém na vida, só faz tudo errado. Não, eles vão enxergar as suas potencialidades, vão elevar aquilo. Porque eles acreditam no que tem de bom dentro do ser humano, não no que há de ruim. O que há de ruim a gente mesmo fala para as pessoas que isso é delatado no nosso dia a dia, todo mundo sabe o que uma pessoa é boa, o que ela é ruim. Então a crítica no nosso mundo é desconstrutiva. No plano espiritual, até uma crítica é para elevar. Então eles trabalham com as potencialidades do ser humano. A entidade vai trabalhar aquilo para evoluir, não para destruir, né? Livre trânsito a outras comunidades. O trânsito livre, a gente falou sobre o deslocamento no plano espiritual, falamos sobre a volitação, que é um dos processos, falamos também sobre o pensamento. O pensamento, além de ser uma força irradiadora, no plano espiritual, você pensou, você se transporta. Aqui a gente faz isso também, né? Quando a gente pensa numa situação do passado, que o pensamento é muito forte dentro da mente, às vezes a gente esquece, meu Deus, eu fui tão fundo nesse pensamento, eu mergulhei tão fundo nessa lembrança que parecia que eu estava lá, né? Então, existe esse deslocamento. Então, o livre trânsito a outras comunidades se dá pela força do pensamento, ou às vezes pela volitação, até utilizando veículos, né, também para se transportar. Então, eles podem estar ali em presença espiritual ou em presença de pensamento, que o pensamento também se desdobra. Então, fato é que nas comunidades superiores, o pensamento ele vence a barreira do tempo e espaço. Você queria falar alguma coisa? Não? No próximo passo é a volitação utilizada, né? Volitar é a mesma coisa que esvoaçar, flutuar, né? Então, alguns espíritos dominam essa técnica de voar, né? Nos planos espirituais existe gravidade, gente. Tem espírito que, nos espíritos, apesar de dominar a volitação, alguns vão preferir caminhar mesmo. Isso é normal. Então, a volitação é como se fosse uma coisa assim. É igual Peter Pan, exatamente. Exatamente. Agora eu quero voar. Então, a força do pensamento faz isso, né? Então, igual a gente, eu quero correr, a gente corre. Então depende da intenção, volitar ou caminhar, para eles independe, né? Mas o perispírito lá ele é mais sutil.
Então a gravidade daquele plano ela é vencida facilmente. Comunicação por via mental ou palavra articulada. A gente viu sobre isso, né? Via mental, telepatia. Telepatia é a transmissão do pensamento à distância. Eu falei também na última aula que os nossos pensamentos aqui é difícil, a não ser uma pessoa que tem uma capacidade psíquica de perceber o pensamento do outro. Existem pessoas que têm um psiquismo mais forte, né? No plano espiritual, isso é de uma forma tão elevada que nada fica escondido. Agora eu vou ali conversar com aquele espírito superior das vestes reluzentes, só que eu fiz uma coisa que ele não gosta e eu vou esconder. Você chega lá, meu amigo, você não tem nem como você formular essa ideia. Porque essa transmissão de pensamento, ela é clara, ela é clara e transparente em qualquer lugar que você for. Mas é só nesse lugarzinho que eu estou? Não. No nosso lar inteiro. Aquele pensamento, ele irradia. Se alguém chega numa flor luminosa, nossa, que linda aquela flor, aquela emoção irradiada da beleza, ela irradia no espaço do nosso lar. Se alguém conversa com alguém e dá um abraço, um conselho, aquele negócio, ele irradia no ar. O pensamento é como se falasse, várias vozes falassem e que essas vozes fossem compreensíveis. É uma coisa mais ou menos assim. Difícil. É difícil explicar um negócio desse. Porque a gente, quando tem um pensamento, a gente fica caladinho só ali, maquinando, formulando, né? Aquele negócio, não vou falar. Mas no plano espiritual não tem isso. As coisas são patentes, né? Então, ali não vai ter uma milícia ali dentro. Por quê? Como é que forma uma milícia? Não oculta. Como é que se esconde os pensamentos? Né? Então, tudo é claro, é patente. Todo mundo sabe o que está pensando. Então, você vê. Então, tem como uma pessoa que desencara nesse plano, passa para um umbral, vai para um lugar desse? Não tem como, ela vai fritar lá. Ela vai fritar. Ela vai ficar meu Deus, eu não quero pensar isso, eu estou pensando, disparei um pensamento. Desculpa aí, nosso lar inteiro. Entendeu? Ela vai fritar para controlar os pensamentos. Então, há um equilíbrio, entendeu? Então, realmente o espírito precisa buscar um equilíbrio. Isso é em forma de vibração, de onda, né? Não sei como é essa onda, mas é assim que as coisas acontecem. Então, usa-se também a palavra articulada. Mas se eu posso fazer a telepatia, por que eu preciso falar? Alguns espíritos preferem falar, isso é uma preferência deles de comunicar, usar a palavra articulada. Influência espiritual, a influência espiritual respeita o livre-arbítrio. Nenhum espírito ali numa região superior vai dizer, olha, você tem que fazer essa missão porque o chefe mandou. Ou se você não fizer essa missão, existe uma supervisão, você vai ser punido. Não. Respeitam o livre-arbítrio, o tempo de cada espírito que ali está, e os que o fazem com gratidão e engrandecimento, diferente que nós fazemos até às vezes sem querer as coisas, né? Agora a gente tem um ponto que fala, filho de Pemba não tem querer, a gente aprende na marra, né? O nosso corpo, a nossa vontade, ela tem que ser testada. A gente faz forçando as coisas, né? Porque o ser humano aprende assim nas palavras do apóstolo Paulo é o seguinte: eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso que faço. Logo não faço eu, mas o mal que habita em mim. Ou seja, nós temos instintos nos quais a gente cede e acaba fazendo as coisas ruins, né? No plano espiritual é respeitado o livre-arbítrio, né? Porque nós temos livre-arbítrio. Só que os espíritos que estão ali não são dados às paixões humanas, né? As paixões terrenas. Então, tudo que eles fazem é por amor, sem pretensão, sem barganha. Vou recuperar aquele irmão lá que você queria tirar do umbral, para que você me dê uma morada ali um pouquinho mais direito perto da fonte. Não tem isso. Não tem barganha, né? Eles fazem por amor, sem esperar alguma coisa. Natureza rica e bela. A gente falou, os planos umbralinhos, né? Ali é a destruição. Você vê que as formas das coisas, das aves, dos animais, das plantas, elas tendem a ter uma deformação. No plano espiritual, elas têm uma aparência melhor. Vocês já viram que assim, a estrutura atômica ela é inteligente, ela tem uma disposição incrível, né? Às vezes você vê ali formas, né? Aquela disposição atômica, ela tem uma forma inteligente. Então, a nível atômico, é simples observar a formação até do gelo. Quando vocês vê um floco de gelo, vocês já viram como é uma coisa assim incrível, da água também?
a nível atômico, que é uma partícula simples, a inteligência ali formadora daquele átomo, ele está num grau de inteligência mais sutil. Conforme existem as agregações da matéria, aquilo vai se deformando um pouco. Porque pega a formação atômica, pega também a energia próxima, né, do globo terreno, e aquilo tende a dar uma deturpada um pouco, e no plano negativado as coisas perdem um pouco a forma, né? Então, pode-se dizer que a formação pitoresca, né, grossa do plano inferior, é porque essa partícula inteligente ela está desordenada. Quando um átomo está em equilíbrio, em ordem, ele tem uma formação geométrica simétrica. Quando ele está em desequilíbrio, aquela inteligência ela está trabalhando de maneira desordenada. Então, lugares de baixa vibração, a inteligência ela trabalha de uma maneira desordenada, porque ela não consegue, como se diz, me fugiu a palavra, ela não consegue encontrar a simetria. Até os pensamentos das entidades que estão ali, dos espíritos, não conseguem entrar em simetria com a inteligência divina. Entenderam mais ou menos aí? Por isso que existe a natureza rica e bela, entendeu? Aqui a gente encerra, né? Esse é o último slide. Então, o que eu queria passar para vocês é isso, né? Então, errante, o espírito errante é aquele que vagueia. Então, dependendo da forma que desencarna aquele padrão mental, ele pode ir para esferas diferentes, que são separadas por vibrações energéticas definidas pelo padrão mental de cada um, e cada esfera espiritual tem uma particularidade, uma peculiaridade. Tá? Aí eu vou abrir agora para as perguntas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa.